eu mostro as passagens. Então, assim, fica uma coisa bem didática para que, se você precisar desse material posteriormente, ele fica bem tranquilo, tá? É, a conexão às vezes cria certos problemas mesmo. Mas acredito que tem funcionado assim, tá? E de repente também a gente vai ter, a gente sempre tem, né? Normalmente sempre tem o monitor da disciplina, mas vamos esperar o edital abrir para que a gente possa verificar como que vai funcionar isso, tá bom? Vamos lá. O que é cálculo numérico? Né? Por que se chama numérico? O que a gente vai trabalhar aqui, a gente fala de uma análise numérica, e a gente vai diferenciar o cálculo numérico porque o que a gente desenvolve nos outros cálculos é mais uma relação algébrica do que efetivamente numérica. Então, nessa análise numérica, né, essa análise numérica ela se traduz como um ramo da matemática que estuda algoritmos que vão convergir para resultados de problemas matemáticos. E esses resultados, né, ela tem a validade demonstrada por teoremas convencionais. Então, vocês percebam que todos os conteúdos que vocês viram até agora, o professor sempre faz o início, né, explicitando teoremas, alguns axiomas, e aí eles são embasados para que a gente possa estudar. Então, tudo que a gente fizer aqui, ele vai ter a validade daqueles teoremas que efetivamente vocês já estudaram, tá? E qual que é a definição? O que a gente vai trabalhar aqui, tá? Vai ser um conjunto de ferramentas, um conjunto de métodos para obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada. Esses métodos se aplicam principalmente a problemas que não apresentam a solução exata, portanto, precisam ser resolvidos numericamente. Como eu falei para vocês, quando a gente estuda equação, a gente vai até o segundo grau. E quando eu tenho outros tipos de equações, em que eu não tenho um modelo matemático que já está pré-definido ali, né, para ser resolvido, aí a gente vai ter que resolver numericamente, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Qual que é a importância? Para cálculo numérico, a gente precisa tomar uma série de decisões antes de resolver o problema e a gente precisa avaliar a qualidade da solução obtida. Vocês vão ver aqui que, obviamente, existem as respostas erradas, tá? Existem as respostas certas. Só que dentro das respostas certas, normalmente eu não vou ter um gabarito que vai ser igual para todo mundo. E isso a gente vai trabalhar principalmente nesse primeiro conteúdo de conversão de bases. Vocês vão ver que algumas atividades que a gente vai desenvolver, a gente não vai encontrar a solução, tá? Que eu vou colocar, por exemplo, como sendo solução de gabarito. Nós vamos ter resultados um pouco diferentes. Pessoal, quando eu falo resultados um pouco diferentes, eu estou trabalhando lá no final das casas decimais, tá? Não estou falando da parte inteira. Porque se eu estou falando que o meu resultado deu 3,1415, ele não tem como aparecer isso como sendo 2,58, tá? Eu estou falando de um erro de aproximação lá nas casas finais, oitava casa decimal, nona casa decimal. Por quê? Porque isso vai depender da calculadora que você estiver utilizando, do fabricante da sua calculadora. Se você estiver fazendo isso no Excel, se você estiver fazendo isso no LibreOffice. Então, cada vez que você muda o seu ferramental tecnológico, a gente pode ser que tenha resultados diferentes, tá? Só uma ideia aqui. Vocês estão com a calculadora aí na mão? Perto? Celular também serve, né? Porque a maioria dos celulares tem calculadora. Pega aí, por favor. Vamos começar a pensar em umas questões. Só para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Alguém? Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar, depois eu volto.
E eu vou precisar também que vocês eventualmente abram o microfone para me dar algumas respostas aí, tá? Alguém de vocês está com essa calculadora aqui em mãos? Um padrãozinho, né? Quase todo mundo tem essa da Cássio. Alguns têm a falsificada, que não aparece o nomezinho da Cássio aqui, mas tá tudo certo, é a mesma coisa. A minha falsificada. Tá tudo certo. Tem essa também, professor. Então é o seguinte, vamos fazer o cálculo de cabeça primeiro, tá? Quanto que é 100 fatorial dividido por 99 fatorial? É 100? 100. É 100, é isso? Porque 100 fatorial é 100 vezes 99 vezes 98, dividido por 99 vezes 98, então a gente vai simplificar tudo e vai ficar 100, tá? Todo mundo sabe fazer isso. Agora, quem tiver com essa calculadorinha aqui na mão, monta aí para mim, ó, 100 fatorial, essa mesma coisa que a gente fez. O fatorial, normalmente, ele tá na segunda função abaixo do shift aqui, tá? Para quem não tiver usado isso ainda. Monta aí 100 fatorial dividido por 99 fatorial e dá igual. O que apareceu aí? Erro. Erro. Quem tá com o celular aí conseguiu fazer? Bianca, você tá usando o quê? Repete aí, professor, por favor. 100 fatorial dividido por 99 fatorial. Com o celular consegue. Deu 100 aqui. Com o celular consegue, né? Então vocês viram que essa calculadora aqui, que é o que mais a gente usa na sala de aula, porque o professor nunca deixa a gente utilizar o celular, né? Não fez. E o celular fez. Na calculadora do PC funciona também, beleza. Agora, vamos partir para outro número aí. Deixa eu ver aqui. Vamos partir para a mesma ideia. 110 fatorial dividido por 109 fatorial. Se essa calculadora aqui não deu, não precisa nem fazer nela de novo não, tá? Porque vai continuar dando erro. 110 fatorial dividido por 109 fatorial. Dá 110 no celular. 110. Algum de vocês no celular apresentou erro? O meu apresentou erro. Você tem iPhone, Alexandre? Sim, senhor. O iPhone não consegue fazer. Meu bom, cara. Quem conseguiu, utiliza Android. Tá aí uma coisa que tá vendo que o iPhone perdeu. Achamos o erro do iPhone. Humilhado. Então, o iPhone não faz. 110 aqui, ele já deu erro. Android faz. Só que agora a gente tem diferenças ainda em fabricantes. Vamos tentar fazer aí uma briga de telefones, tá? Pessoal, primeira coisa que a gente vai ver, só para que vocês não precisem fazer as contas desnecessariamente, tá? Por que que a calculadora, aí eu estou falando dessa aqui de novo, tá? Por que que ela não conseguiu fazer a divisão de 100 fatorial por 99 fatorial? Que a gente de cabeça sabe que é 100. Primeira coisa, que a calculadora, para ela fazer a conta, ela primeiro precisa armazenar a primeira informação. Então, antes dela saber que ela precisa dividir por 99 fatorial, ela primeiro tem que fazer o cálculo de 100 fatorial. E aí, por isso que ela dá erro. Então, se vocês pegarem a calculadora de novo aqui e fizer só 100 fatorial, ela já vai dar erro. Tá? Porque a primeira operação que ela precisou fazer, ela já não conseguiu. E aí o iPhone é a mesma coisa, né? Se você já fizer lá 110 fatorial,
você não vai conseguir. Então, eu queria que vocês fossem testando aí, né? Quem tem iPhone já era, acabou. Mas quem tiver o Android, vai testando assim, 150 fatorial, 160, e vamos ver quem consegue alguma informação dessa, só para a gente ver a diferença. E aí você vai testando os limites também, até para ver aonde você consegue chegar com essa relação do fatorial. Normalmente, Motorola ganha de Samsung, tá? E aí, só que aí depende da versão também, viu? Me fala aí o máximo que vocês conseguiram aí desses fatoriais da vida. André Carvalho, cadê você aí que tá com seu Xiaomi que eu sei que você tem? Nem ligou a câmera para me prestigiar hoje. Você? Oi, meu amor, estou aqui. Tá aqui, né? Quem falou comigo? Sou eu, Daniel. Daniel, fala. No computador só funciona até 3.248 fatorial. 3.248. Você usou a calculadora? Do computador. É Windows? Isso. Beleza. 3.248 fatorial. Olha o baile que já deu na nossa Cássio, falsificado ou não. Que vai até 110. Cadê o povo do Samsung? O que achou até agora? Tem Pocophone aí, gente? Diz que tá arrebentando também o negócio, hein, agora. Vou ter que mudar de telefone. Para, gente. Ninguém precisa calcular 3.248 fatorial na vida, não, gente. Professor, o meu vai até 170, depois começa a dar infinito. Infinito é uma forma bonita de falar que deu erro, tá? Então, qual que é o telefone que deu? 170, um Xiaomi. Xiaomi foi até? 170 aqui no meu. 170 deu, né? Isso. Tá. 171 já dá infinito. Beleza. Infinito é erro, tá? Vamos romantizar o erro, não. Marcela falou que tá com... Deixa eu ver aqui, Asus. 3.500 fatorial no Asus? Caraca. Professor, eu tô chegando quase nos 7.000 fatorial e tá funcionando. Telefone? Motorola, sim. Eu falei que o Motorola dava banho. Mas então, aquele Ezinho que tá lá no meio, aquilo é erro? Não. Aquele Ezinho é o que, então? É o expoente. O que apareceu para você? Aparece um número gigante, aí aparece o E e continua, por exemplo, 9997, quando eu coloco 3.248 fatorial. Então, esse é... 8.000 fatorial no Motorola e foi. Quanto? 8.000. 8.000? O negócio tá bom. Esse é, então, que aparece, porque normalmente ele aparece como notação científica, né? Você vai ver lá, 3, alguma coisa, aí tem o e o número que está depois desse é o expoente. Então, eu botei, 3.500 fatorial, dá 2,39, várias casas, aí aparece o 10.886. Então, você tem o número 2,39, arredondando aí, vezes 10 elevado a 10.886. Então, você teria que fazer o deslocamento aí de 10.886 casas decimais. Tá? Pouca coisa. Pouca coisinha, né? Facinho de fazer. Pois é. Então, gente... Meu Samsung também só foi até 170. 170? O Samsung, ele ganha do iPhone, mas ele perde com relação à maioria dos outros, tá? O piorzinho de todos é o iPhone mesmo, gente. Tem jeito, não. Então, tudo isso, né, que a gente fez aqui, nessa brincadeira, é para dizer que todo mundo, né, vai encontrar resultados, só que dependendo da máquina que você estiver utilizando, do software que estiver utilizando, a gente não vai conseguir chegar no que a gente precisa, tá? Então, esse também é o cerne do cálculo numérico.
Por isso que deixa eu voltar aqui de novo na nossa apresentação. Que a gente estava falando ali, que a gente precisa tomar uma série de decisões antes de resolver o problema e saber avaliar a qualidade da solução que foi obtida, tá? Então, normalmente, se você tem um problema simples para ser resolvido, você vai resolver isso com a CASSI original, com a CASSI falsificada, com o iPhone. Mas se você precisar de uma capacidade operacional maior, a gente vai ter que partir para outros métodos, tá? E aí, por que a gente estuda efetivamente cálculo numérico, né? E aí, como eu falei, né, essa explicação vem principalmente quando a gente precisa aplicar, né? Esses problemas normalmente vão aparecer na engenharia, ciência e pesquisas que efetivamente não tem uma solução analítica, devido ao seu tamanho ou à sua complexidade. Então, o nosso curso ele vai oferecer fundamentos e instrumentos da matemática aplicada e computacional, permitindo a resolução de problemas envolvendo modelagem e simulação. Então, só para vocês entenderem, tá? Como que vai funcionar. Normalmente, né, apresenta-se um problema ou um fenômeno, e aí quando a gente se depara com ele, qual que é o próximo passo? É a identificação de um modelo matemático. Isso acontece muito quando a gente está fazendo uma prova, tá? Principalmente dessa parte de exatas. O professor lá, né, vamos usar mais uma vez o exemplo de física. O professor, ele apresenta um problema para vocês e automaticamente você precisa pensar qual vai ser o modelo matemático que você vai precisar utilizar para poder resolver esse problema. E aí, das duas, uma. Ou esse modelo matemático ele já está pronto no universo e a gente só precisa lembrar qual ele é, ou eu preciso criar esse modelo. Quando eu crio esse modelo, eu tenho essa setinha aí da modelagem, tá? A modelagem não acontece quando eu tenho um modelo matemático pronto. Eu tenho uma equação de segundo grau, eu preciso calcular Bhaskara. Não existe modelagem aí. Você vai pegar um modelo matemático que já foi criado há séculos, vai colocar lá a fórmula e vai aplicar, tá bom? Depois de identificado o modelo matemático ou construído esse modelo, a gente parte para a fase da solução. E a fase da solução envolve a resolução do problema. E aqui que eu sempre bato a tecla, né, sobre o que a gente fez até hoje na nossa vida acadêmica. Na nossa vida acadêmica, a gente está muito ligado nessa última setinha aqui apenas. Né? Você pega o modelo matemático que você acha que resolve e você tem que aplicar a resolução. E é nessa setinha aqui que está o maior problema que a gente teve na vida. Porque se você faz esse processo errado, né, aquela famosa, eu errei só o sinal no final. Você errou o processo de resolução, tá? Ele não atingiu sucesso, e aí sua solução deu errada, você tirou 0, aí você reprovou, você ficou de prova final, você teve que repetir a matéria, né? E essa primeira seta aqui de modelagem, a gente pouco é desafiado a praticar. E quando a gente vai resolver um problema efetivamente, né, é por isso que a maioria de vocês sempre pergunta, né, para que eu estou aprendendo isso? Porque a gente não vê a aplicação. Então é porque essa fase aqui da modelagem é uma parte que efetivamente a gente não constrói muito, tá? Então, deixa eu só pegar um exemplo aqui. Esse exercício aqui, a gente vai resolvê-lo posteriormente, tá? Não envolve um processo de modelagem especificamente, porque ele já existe um modelo matemático pronto para resolução, mas ele é um problema que tem uma complexidade maior, tá? Então, vamos entender aqui, ó. Eu tenho uma haste delgada de comprimento 2R, que é essa aqui que está em verde, e ela tem um peso P, tá? E aí ela está presa a um cursor em B, que é esse retângulo aqui, olha, esse paralelepípedo meio amarelinho, e está apoiada em um cilindro, que é esse de verde aqui mais claro, de raio R.
Então, sabendo que esse cursor B aqui, olha, ele pode se deslocar livremente ao longo de sua guia vertical, então ele pode subir e descer, eu quero determinar esse valor aqui de θ, desse ângulo, correspondente ao equilíbrio, tá? E como todo bom exercício de física, está pedindo para a gente desprezar o atrito, despreza a resistência do ar, despreza até o exercício, né? Normal. A gente sempre aprende dessa forma. E aí, como é que você vai calcular isso aí? Perceba que não tem nenhum número aí para resolver, para salvar a gente, né? Que a gente gosta quando tem um número, porque fica mais fácil, mas nesse aí não tem. E aí, né, se eu não for modelar essa situação, eu tenho que partir para um modelo matemático que já esteja pronto. E o que a gente já sabe? Primeiro, o que a gente quer achar? Quem é a nossa incógnita? É o ângulo θ, que corresponde ao equilíbrio, tá? E a equação resultante durante o desenvolvimento da solução que a gente encontra é esse aqui, olha. Cosseno ao cubo de θ é igual a seno de θ. Se eu fizer só uma reformatação aqui, escrevendo isso numa forma de equação, de uma forma bem tradicional, né, que o segundo termo seja nulo, eu vou trazer esse seno de θ aqui para o primeiro termo, e aí eu reformatei o problema aqui. Então, considerando f de θ, que vai ser cosseno de cubo de θ menos seno de θ, a solução da equação corresponde ao zero da função. Então, para resolver o problema, eu simplesmente preciso encontrar o zero dessa função aqui. Obviamente, né? Para esse simplesmente chegar, eu precisaria já entender que era isso aqui que estava acontecendo, porque um dia alguém já montou esse modelo aí para gente. E aí é que eu digo, como que eu resolvo essa equaçãozinha aqui, ó, cosseno de cubo ao θ menos seno de θ sendo igual a zero. E aí o nosso próximo passo é identificar como eu vou fazer a solução desse problema, tá? E já adianto para vocês que a forma mais prática vai ser utilizando o cálculo numérico, tá bom? Bom, como a gente vai trabalhar esse exercício especificamente dentro de um conteúdo, eu não vou dar muita ênfase para ele agora, não. Mas essa é uma das aplicações que a gente vai desenvolver quando eu não tenho ali uma fórmula matemática, um modelo pronto, tá? Para a resolução desse tipo aí de função. E agora vamos partir para uma coisa que a gente vai conseguir identificar mais fácil, tá? E talvez vocês nunca tenham parado para pensar sobre isso, tá? Até porque, obviamente, não tiveram essa matéria, mas eu quero justamente trazer vocês a essa reflexão. Qual que é o problema ou fenômeno que eu tenho agora? É simples. Calcular a área de algumas superfícies, tá? E aí eu trouxe 3 exemplos que são superfícies que a gente vai chamar de superfícies esféricas. Primeiro eu tenho uma bola de futebol, depois eu tenho um balão esférico e depois eu tenho o nosso próprio planeta Terra, tá? Infelizmente, para quem acha que a Terra é plana, a gente vai ter que pensar para resolver esse problema que ela é esférica aqui, tá bom? Então, se for plano, aí a gente não vai poder brincar, não. Eu defini os raios aqui, tá? Uma bola de futebol padrão, ela tem aproximadamente um raio de 11 centímetros, tá? Esse balão esférico, eu peguei aquela ideia do Santos Dumont. Para quem conhece a história dele, né? Inicialmente, ele não fez o avião, né? Ele fez o balão esférico primeiro. Então, ele tinha mais ou menos aí 3 metros de raio também. E a Terra, né? Ela tem aí 6.378 quilômetros de raio também, aproximadamente, tá? Bom, se eu quero calcular a área dessas 3 superfícies, eu não preciso fazer a parte da modelagem, porque já existe um modelo matemático que calcula a área. Lembrem-se, tá? Eu estou querendo calcular a área da superfície, eu não quero volume. Vocês lembram qual que é o modelo matemático que calcula a área de uma superfície esférica? Dois PR? Não sei, nem lembro. Não, 2πr é a circunferência, né? É alguma coisa π vezes r ao quadrado? Isso. Qual que é esse alguma coisa? Eu não lembro.
Mas é quase isso. Alguma coisa é o 4. 4. Isso aí. 4. 4 πr ao quadrado. Tá? E aí, a parte de resolução é o quê? Simples. Né? 4 π. E eu tenho raio, já dei ali. A bola de futebol tem 11, o balão esférico tem 3 metros e a Terra tem 6.378. Tá? Então, já tem todas as variáveis. Essa solução é simples? Sim, ela é simples, tá? E é o que eu falei para vocês. Só que a gente tem um pequeno problema aqui, tá? E aí eu volto naquela questão que a gente já havia colocado, da importância. É necessário tomar uma série de decisões antes de resolver o problema e saber avaliar a qualidade da solução obtida. Por que eu voltei a tocar nesse assunto? Porque vamos supor 3 situações. O grande problema dessa questão é o nosso π. O π a gente sabe que é um número irracional, ou seja, ele tem infinitas casas decimais que não tem período, não existe repetição. Tá? E aí, quando, por exemplo, a gente está lá no ensino médio, o professor de física deixa a gente utilizar o π igual a 3, para ficar mais fácil. O professor de matemática, ele é mais chato, ele pede 3,14, né? Só que, em algumas situações, se eu utilizar o π como 3,14, ele não vai resolver nosso problema de uma forma efetiva, tá? Então, eu coloquei aqui mais 2 situações. Cheguei a... pensando o π 3,14, que é o nosso padrão, né? Nosso arroz com feijão. Uma segunda situação, utilizando 4 casas decimais. E uma terceira situação, utilizando 9 casas decimais. E aí, pessoal, vamos pensar aqui o seguinte. Para que eu estou calculando a área dessa superfície? Bom, se eu pensar na bola de futebol, né, isso fica claro porque eu preciso saber quanto que eu preciso lá da malha para revestir essa esfera, né? O balão esférico é a mesma coisa. Quanto que eu preciso de comprar de material para que eu possa fazê-lo efetivamente. O da Terra eu já não sei, né? Se eu quiser passar um papel laminado em volta dela para ajudar a resolver o problema do aquecimento global, sei lá. Mas vamos pensar que a gente tem essas 3 situações aí. E aí o que eu quero mostrar para vocês? É que quando eu penso numa bola de futebol com um raio de 11 centímetros, qualquer um desses πs que eu utilizar para substituir, eu já vou resolver o problema. Porque eu tenho uma área muito pequena. Então, talvez utilizar até o π com 9 casas decimais, que seria o terceiro lá exemplo, seja usar cartucho demais para resolver esse tipo de problema. Você já pode, né, você já pode resolver o problema com 3,14 ou 3,1415. Tá? Quando eu penso no balão esférico, o 3,14 já não serve mais. Porque eu utilizando como 3,14, eu vou ficar com aproximadamente 574 centímetros quadrados. Aí eu trouxe só para centímetros para a gente poder identificar melhor, tá? Essa área. Se eu pensar isso num quadrado, né, 574 aqui, seria mais ou menos um quadrado com 24 centímetros de lado. Imagina esse rombo no nosso balão para voar, né? Ele não vai, né? Não vai rolar. Se eu pensar no 3,1415, eu coloquei um check ali, só que ele não é verde, ele é amarelo. Porque aí eu tenho aí 33 centímetros quadrados de área aí faltando. O que corresponderia mais ou menos aí a um quadrado de 6 centímetros de lado, tá? De repente, né, ninguém compra a malha do tamanho certo, às vezes pode ter uma sobra, então esse problema vai estar resolvido porque a gente compra até um pouquinho mais, né, quando a gente precisa resolver isso aí. E utilizando com 9 casas decimais,
eu consigo resolver o problema, né, de forma satisfatória. E agora, quando eu penso na Terra, né, vocês já podem imaginar o que vai acontecer. Utilizando 3,14, eu fico com 259.149 quilômetros quadrados de superfície sem estar analisada, sem estar coberta. Tá? Quando eu utilizo 4 casas decimais, de 259.000, isso já cai para 15.000. Mas continua sendo muita coisa também, porque eu estou falando de 15.000 quilômetros quadrados. E quando eu utilizo 9 casas decimais, será que resolve o problema? Ainda não, porque ainda ficam faltando 100.000 metros quadrados. Agora eu já estou numa relação de metros, tá? Que vai ser efetivamente bem menor, mas ainda eu vou ter uma parte descoberta aí, né? Se eu pensar aí num quadrado, eu vou ter aí um quadrado de 300 metros mais ou menos de lado que não ficou coberto, tá? Então, se esse problema é apresentado para vocês, foi o que eu falei. Aqui é difícil a gente ter respostas certas e respostas erradas, né? Se eu colocasse só o título lá, né, do exercício, cada um de vocês poderia, e não tivesse indicação nenhuma, cada um de vocês poderia resolver, né, esse exercício, todos de uma forma diferente. Alguns poderiam utilizar o π como 3, outros 3,14, outros vão utilizar o π que está na calculadora, né? Só que a gente tem que saber também que esse π na calculadora ele tem uma limitação de casas decimais. Só que qual que é o cerne da nossa questão? O que a gente precisa pensar aqui? É que todas as minhas respostas elas podem estar certas, mas eu preciso da resposta que resolve o meu problema. Então, se a gente for analisar principalmente essa última alternativa aí, que seria o cálculo da superfície diária da Terra, nem com 9 dígitos isso resolveu o nosso problema. E talvez se você fizer isso na calculadora, você não consiga uma solução, porque apesar da calculadora ela conseguir ir mais além, ela não consegue imprimir isso em tela, em dígitos suficientes para que a gente possa resolver esse nosso problema. Então, vou ter que partir para outros métodos de resolução. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ou está tudo certo? Tudo certo? Bom, sim, o Excel ele tem um valor mais completo também, tá? Só que o Excel ele ainda tem um dificultador que seria a impressão de números decimais na tela. Então você às vezes precisa mudar, porque por padrão, por definição, ele faz um pouco que a Marcela mostrou ali. Ele coloca um ezinho do expoente. Então, às vezes, você precisa ver mais dígitos do que efetivamente saber o que você tem depois ali do expoente, tá? Então, você vai ter que configurar esse Excel também para que ele consiga te mostrar mais casas decimais, tá bom? Então, pessoal, o que a gente, na verdade, vai fazer com esse conteúdo, né, é tentar resolver essas questões e pensar na qualidade que a gente precisa da solução para resolver o nosso problema. Tá? Então, por isso que eu falei que, dependendo do ferramental tecnológico que você estiver utilizando, a gente pode ter resultados que são diferentes, né? Aí você vai falar o seguinte, olha, as 2 casas decimais lá no final, elas não estão batendo com o gabarito. Por quê? Porque eu desenvolvi um software e você utilizou outro. Então, isso vai acontecer fatalmente, tá? E nós vamos combinar o seguinte. Como a gente precisa aqui seguir um padrão,
Porque eu não posso deixar isso tudo aberto também, né, gente? Eu falo assim, olha, resolve aí o cálculo da superfície da Terra e cada um faz da forma que achar mais, né, pertinente. Como a gente vai trabalhar com um gabarito, né, porque a gente tem uma unidade aqui na turma, eu sempre vou direcionar vocês no que a gente vai precisar como solução do problema, tá? E o que a gente vai combinar? Todos os nossos processos, e aí processo eu estou falando não só da solução final, tá, mas a forma que a gente vai desenvolver, a gente vai utilizar pelo menos, no mínimo, 9 casas decimais, tá bom? Em cálculo numérico, não existe fração. Por que não existe fração? Porque aqui, todo o conteúdo que a gente trabalhar, ele vai ter noção, a gente precisa da noção de finitude, a gente tem que ter fim. Cálculo numérico não trabalha com infinito. Cálculo numérico não trabalha com o número π. Ele trabalha com o número π da seguinte forma: quantas casas decimais eu preciso ter para resolver o problema? E nós vamos até ali. Então não tem essa de trabalhar com 1/3, porque 1/3 ele tem a concepção do infinito. 1/3 para a gente é 0,333333333 e acabou. Ele precisa finalizar ali. Por quê? Todos os nossos ferramentais tecnológicos, seja ele calculadora falsificada da Casio, seja ele o iPhone, seja ele calculadora de Samsung, seja ele o Excel, tudo isso tem fim. A gente não tem a noção aqui do infinito, tá? Então, os nossos processos, eles precisam ter fim. Então, por isso que a gente normalmente não trabalha com a representação de frações. Cálculo numérico, a gente utiliza números decimais. Então, a gente vai combinar que a gente vai trabalhar com 9 casas decimais. E, além disso tudo, as nossas calculadoras e computadores, eles utilizam processos até diferentes. Tem uns que fazem um arredondamento, tem outros que fazem um truncamento. Você saber isso de uma forma bem simples, você pega a sua calculadora e divide aí, por exemplo, 7 dividido por 9. Tá? Quem aparecer 0,777777 apenas, isso indica que a máquina trabalha com truncamento. Quem encontrar o 8 lá no final, a máquina trabalha com arredondamento. Tá? Qual que é o melhor? Não existe. É diferença de fabricante, tá? Então, um dos exemplos que eu estou colocando, tá? Se a primeira fosse essa, represente esse número 7/9 em 9 casas decimais. Alguns alunos vão apresentar só o dígito 7, outros alunos vão apresentar lá com 8 no final. Então, eu não tenho um gabarito correto, porque isso tudo depende do fabricante da calculadora ou do sistema que você estiver utilizando, tá? Isso é normal, tá? Eu não posso prever isso, não. Só um exemplo que eu queria passar para vocês, aquele π que eu utilizei lá no último exemplo com 9 casas decimais, se você colocar aqui π na calculadora, alguns vão apresentar 53, outros vão apresentar 54. É porque depois do dígito 3, eu tenho um número que pode ser que faça o arredondamento, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu utilizasse o 54, que seria um número acima, eu poderia resolver o problema da superfície da Terra, mas gerando outro problema. Eu ia encontrar uma área maior do que eu precisava, porque eu arredondei esse último dígito, tá? Então, é o que eu falei, cada caso é um caso. Em determinadas situações, o arredondamento resolve, mas ele vai atrapalhar também. E, de outras formas, o truncamento não vai resolver, mas eu vou ficar com um resultado que possa ser mais próximo do que, efetivamente, se eu fizer o arredondamento. Então, tudo depende de tudo, tá? Não existe aí uma forma exatamente correta, até porque a gente vai voltar naquele conceito que eu coloquei lá no início, né? Cálculo numérico serve para resolver problemas que não têm solução exata. A gente vai resolvê-los sempre de forma aproximada, tá?
E é isso que a gente vai sempre combinar dentro dos nossos próximos conteúdos. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, observações? Espero que eu não tenha assustado ninguém. É um conteúdo, assim, eu acho maravilhoso, eu acho ele ótimo. É super desestressante, tá? Vocês vão ver que às vezes a gente vai partir por um processo repetitivo, porque a gente vai ter que ir refinando o nosso resultado cada vez mais. A ideia é que a gente vai melhorando o nosso resultado a cada passagem. Por isso que às vezes ele se torna um processo maçante, tá? Mas não no sentido ruim da palavra. É que você vai chegando cada vez próximo a um resultado mais refinado. Por isso que eu falo que às vezes é desestressante, é bom, né? A mão ali às vezes até fica doendo, mas o nosso objetivo aqui também não é testar vocês igual a máquina, tá? Porque eu posso mandar por uma simples linha de programação ele fazer esse processo e girar ali 100 vezes, e a gente obviamente não vai fazer isso aqui, né? O objetivo não é cansar a mão de vocês, e sim entender como as técnicas efetivamente vão funcionar, tá bom? Então a gente sempre vai trabalhar dessa forma, revisitando os conteúdos, tá? E pensando de uma forma diferente. O que a gente tem que entender é que inicialmente a gente vai pensar como a máquina pensa. É aquilo que a gente fez, 100 fatorial dividido por 99 fatorial. Eu sei que dá 100, mas dependendo do que eu utilizar vai dar erro, tá? Por que vai dar erro? Porque aí eu preciso entender como a máquina pensa, como ela funciona. E é isso que, em princípio, a gente vai fazer em todos os processos. E aí entra naquela questão, né, que eu ilustrei das integrais. A gente tem vários métodos de resolução. Eu não preciso nem chegar tanto. Vamos partir para as 4 operações básicas. Quando eu tenho soma e subtração de números decimais, o que a tia ensinou para a gente lá no ensino fundamental? Você coloca vírgula debaixo de vírgula, soma ou subtrai e mantém a vírgula. Né? Se eu tiver multiplicação, o método muda. Multiplica todo mundo, conta quantas casas decimais tem o primeiro número, conta quantas casas decimais tem o segundo, soma, o resultado dessa soma vai ser o número de casas decimais que o meu resultado vai ter. Outro mecanismo, é outro método. Divisão, muda de novo. Você tem que igualar o número de casas decimais do primeiro número com o segundo, completando com zeros. Né? Então, se o primeiro tem 3 casas decimais e o segundo tem 1, o segundo você vai completar com 2 zeros para ficar 3 igualzinho. E aí, depois que você fizer isso, você tira a vírgula, some com elas, com ambas, e faz a divisão normalmente igual você aprendeu. Imagina se a calculadora de vocês, ou o sistema de vocês, né, tiver que pensar separadamente cada um desses processos. Isso não existe, tá? Então, quando você vai colocar isso lá numa linha de programação, o computador ele vai falar assim, olha, isso aqui é uma integral de uma função trigonométrica, eu vou ter que fazer esse processo. Não existe isso. Ele vai encarar função trigonométrica, função polinomial, função logarítmica, todo mundo é igual. É tudo função. E tem que funcionar dessa forma. Por isso que a gente aplica métodos numéricos e não métodos analíticos. O que vocês fizeram até hoje foram aplicar métodos analíticos para resolução de problemas. A gente aqui vai aplicar sempre métodos numéricos para resolução de problemas, e por isso que a nossa disciplina se chama cálculo numérico. A gente não vai dispor aqui de nenhuma forma analítica de resolução de problemas. Fechados? Combinados? Acho que vocês vão gostar. É muito bom. É bem divertido. Fechou, pessoal? Então era isso, o nosso recado de hoje, tá? Como eu falei para vocês, finalizando agora, eu vou pegar aquela apresentação, transformar em PDF, faço o upload lá e já abro um fórum de dúvidas, de perguntas, tá? Hoje não vai ter nenhuma atividade especificamente, né? Primeira semana foi só para vocês conhecerem, conhecer a disciplina, conhecer o professor, tá? E sempre que puderem, dê uma entradinha lá no AVA,
porque eu sempre vou atualizando lá o material e todas as informações que a gente precisa, tá? O link das nossas aulas remotas sempre vai ser esse mesmo, então se vocês já quiserem salvar aí no navegador de vocês, tá? Para não ter que ficar entrando lá no Ava sempre, esse link ele não vai mudar, vai ser sempre esse, tá bom? E aí eu espero vocês na próxima quarta-feira, a partir das 6h30, e aí a gente começa em ponto mesmo, tá? Aí a gente começa às 6h30, e aí a gente vai ver o nosso primeiro conteúdo lá, que são as conversões de bases, decimal e binário. E alguns podem até falar assim, eu já sei fazer essa conversão, mas a ideia é a gente pegar os furos e os erros que a gente tem durante esse processo para a gente poder trabalhar. Ok? Ok. Ok, professor. Então tá bom, gente. Era só isso mesmo que a gente tinha programado para hoje. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, tá bom? Beleza, boa noite. Valeu, um abraço. Boa noite.